Como eu disse, o tema da nossa mensagem de hoje é o verdadeiro Pentecostes. Você sabe o que significa a palavra Pentecostes? Hoje nós vamos então estudar essa verdade da palavra de Deus, o Pentecostes nas nossas vidas. O livro que eu gostaria de ler é o livro de Atos, capítulo 2, os versos 1 ao 8 e o 41. Então, enquanto você abre, nós vamos nos preparar para o momento da palavra e vamos compartilhar hoje sobre o verdadeiro Pentecostes. Amém? Vamos ler o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, os versos 1 a 8. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa pela qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, o que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Agora, o verso 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Deus, nós estamos aqui, Pai, para compartilhar a Tua palavra, Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que a Tua graça inunde as nossas vidas, Senhor. Pai, nós vamos falar sobre um assunto muito sério, o Espírito Santo, Deus. E nós oramos para que o Espírito Santo reine em nossos corações, reine em nossas vidas, Senhor. Nós muitas vezes queremos fazer as coisas da nossa vontade, da nossa forma, como achamos que é correto. Senhor, que através do Espírito Santo nós possamos tomar as decisões certas. Nós possamos viver de maneira que agrade a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra seja o nosso guia, a nossa direção. E que possamos viver um verdadeiro avivamento, Senhor. Começando pelas nossas vidas, quando fechamos o nosso quarto, estamos em secreto ali contigo, Senhor. E que esse avivamento se espalhe para a nossa cidade, se espalhe para a nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Abençoe a minha vida, que não saia nada da minha boca que não venha de Ti agora, Pai. Em Teu nome, Deus, nós oramos. Amém. No calendário bíblico, a festa de Pentecostes era comemorada 50 dias após a Páscoa. Por isso, o nome Pentecostes se refere ao 50º dia. Você sabe, penta significa 50. E no Antigo Testamento, essa comemoração era chamada a Festa das Primícias. Podemos dizer também Festa da Colheita. Nessa festa, todos levavam os primeiros frutos da colheita à casa do Senhor. E durante 49 dias ou 7 semanas, realizavam a colheita dos frutos. E na última semana começavam a festejar. E nós podemos entender aqui que essa festa, então, durante os 49 dias ou 7 semanas, eles realizavam essa colheita dos frutos. Na última semana eles começavam a festejar, sendo o último dia
quando se concluía a festa. Então, no 50º dia, se concluía a festa chamada de Pentecoste. Todo o povo era convocado a estar ali na casa de Deus e levar o seu melhor na presença do Senhor. E não é à toa que Deus escolheu essa data tão significativa para enviar o Espírito Santo sobre a igreja, como nós lemos, ali no começo do verso 2. Como vimos aqui, chegando o dia de Pentecoste. Então, chegando o 50º dia, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa que estavam assentados. Então Deus escolheu essa data tão significativa para enviar o Espírito Santo sobre a igreja, realizando uma grandiosa festa de colheitas de vida para o reino de Deus. Na Páscoa, eu e você sabemos que o verdadeiro Cordeiro se ofereceu pela humanidade. O verdadeiro Cordeiro morreu, ressuscitou e nos permite viver a vida através da vida dele. E no Pentecostes, após 50 dias dessa data, o poder do Espírito Santo fundou a igreja, colhendo o fruto do penoso trabalho, o fruto do sacrifício de Cristo na cruz. E para iniciar, após essa breve introdução, para iniciar a nossa exposição da palavra de Deus nesta manhã, eu pergunto para você, como é o verdadeiro Pentecostes? Você sabe como é o verdadeiro Pentecostes? Então nós vamos, nesses próximos minutos, aprender como é o verdadeiro Pentecostes. Vamos, ao final de 5 tópicos, nós vamos entender como é o verdadeiro Pentecostes. Então nós vamos refletir 5 pontos do que o verdadeiro Pentecostes traz para as nossas vidas. Você quer saber se você tem vivido uma vida com o Espírito Santo? Você quer saber se você tem tido intimidade com o Espírito Santo? Através desses 5 tópicos, nós vamos entender a real necessidade de ter o Espírito Santo nas nossas vidas e o que ter o Espírito Santo em nossas vidas gera no nosso coração e na nossa vida exterior. O primeiro ponto, e eu peço que você anote se você puder, o primeiro ponto é que o verdadeiro Pentecostes traz unidade. O verdadeiro Pentecostes traz unidade. Por que, Lucas? Como você chegou a essa conclusão? Se você observar comigo o que diz no primeiro verso do capítulo 2, o que diz? Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Aqui você vê claramente uma ligação de unidade. Estavam todos reunidos num só lugar. A unidade, então, é a primeira marca do verdadeiro Pentecostes. Quando o Espírito Santo de Deus ele foi derramado, todos receberam. A ação do Espírito Santo foi sobre todos naquele lugar, porque todos estavam reunidos num só lugar. Confira comigo algumas partes desse texto que nós lemos, dos versículos 1 ao 8. Começando pelo primeiro verso. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha o que diz o verso 2. Um vento impetuoso e encheu toda a casa. Verso 3. Línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O verso 8. Ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então aqui a gente vê diversas marcas de que a unidade ela foi a primeira marca do verdadeiro Pentecostes.
Certamente havia problemas entre aquelas pessoas. Cerca de 120 discípulos estavam ali naquele lugar. Ou você acha que todos ali eram super amigos? Com certeza deveria existir algum tipo de problema ali entre aqueles 120 discípulos. Mas eles se uniram porque eles tinham um propósito em comum. Eles se uniram em oração, chamando a Deus juntos. Eles tinham um propósito de vida maior. Apesar de, com certeza, haver problemas entre eles, o que unia cada um deles era maior. Eles se uniram então em oração, chamando a Deus juntos, entregando todos os seus temores a Deus. Isso foi por 50 dias após a ressurreição de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender algo hoje. Você precisa entender algo muito sério. Você que talvez tenha passado uma certa dificuldade com pessoas. E isso muitas vezes tem impedido você de viver uma verdadeira unidade dentro da igreja, porque você não consegue. Você simplesmente não consegue. E eu gostaria de ler com você o Salmo 133, um salmo muito famoso. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Eu não sei como está o seu relacionamento na igreja. Como você tem estado com os seus irmãos. Se você fala o seguinte: eu não suporto fulano, eu não suporto fulana. Fulano só faz coisa errada, fulana só faz coisa errada. Você dissemina fofoca pela igreja. Você fala mal dos outros em todos os lugares, em todos os cantos. Eu quero te dizer que nessa manhã o Espírito de Deus ele age através da unidade. O Espírito Santo de Deus age no meio da unidade. E quando há concordância entre as pessoas, Jesus ele atende a oração. Talvez você reclame do seu culto. O meu culto agora não é mais. O fogo não desce mais. Antes era melhor. Você já parou para pensar que você pode estar causando essa separação, esse esfriamento? O Espírito Santo de Deus, ele age onde há unidade. E quando há concordância entre as pessoas, Jesus, ele atende a oração. O Pentecostes, o verdadeiro Pentecostes, traz unidade para a casa do Senhor. O verdadeiro Pentecostes promove serviço. A gente fala essa palavra e as pessoas já se espantam. Serviço? Eu? Tô fora. O verso 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. O Pentecostes acontecia após muito trabalho. O Pentecostes acontecia após muito plantio. O Pentecostes acontecia após muito cuidado da lavoura. E a colheita que acontecia durante as 7 semanas. Então, a festa do Pentecostes, ela era resultado de muito trabalho e de muita dedicação. Não foi algo que aconteceu do nada. A gente acha que é simplesmente orar e esperar acontecer. A gente não gosta de fazer o trabalho. A gente não gosta de pôr a mão na massa, como diz o ditado.
O mesmo aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado. A gente pode comprovar. O Espírito Santo foi derramado naquele lugar e os discípulos que antes estavam amedrontados, eles saíram das 4 paredes e foram anunciar o Evangelho para os outros povos. Eles foram atrás. Eles não guardaram para eles. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbria próximos a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Uau! Eles foram trabalhar. O poder do Espírito Santo tirou os discípulos da inércia. O poder do Espírito Santo tirou todo o medo e conduziu aqueles homens e mulheres para o serviço cristão. Meu irmão, o poder do Espírito Santo, ele não vem para ficarmos apenas dentro da igreja, mas ele nos leva em direção ao nosso próximo para abençoarmos vidas. Somos como vasos que Deus enche e quer transbordar para derramar para as pessoas que estão ao nosso redor. O verdadeiro Pentecoste nos leva ao serviço, promove o serviço, nos leva a servir. Nos leva a servir. O verdadeiro Pentecostes também evangeliza. Como a gente viu agora, as pessoas foram em diversos cantos, falando em outras línguas, falando aquelas pessoas de diversas cidades. E olha o que diz o verso 6. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Uau! Uma verdadeira multidão estava naquela festa. Era uma festa que reunia muitas pessoas. Então uma verdadeira multidão que estava na festa de Pentecostes viu que os discípulos estavam sendo cheios do Espírito Santo cada vez mais. E aqueles homens e mulheres falando em outras línguas eram pessoas de 15 nações. E cada uma das pessoas entenderam tudo o que aqueles discípulos estavam falando sem saber como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Era o Espírito Santo que estava capacitando aqueles discípulos. O Espírito Santo capacitando os discípulos a evangelizar os povos. Meu irmão, minha irmã, quando Deus ele criou a humanidade, havia apenas um idioma. Mas quando fizeram a Torre de Babel, aconteceu a confusão das línguas e os povos passaram a falar idiomas diferentes. Mas quando o Espírito Santo foi derramado, este problema foi resolvido e os povos puderam ouvir o Evangelho de Cristo. Pedro pregou o Evangelho para todas as pessoas que estavam naquela festa de Pentecostes. E após a festa realizou o primeiro grande batismo cristão com a conversão de 3.000 pessoas. O resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a evangelização. O poder de Deus nos capacita a alcançar as pessoas e falar a sua língua, ou seja, o poder de Deus capacita eu e você sermos compreendidos e tocar na necessidade diretamente de cada um. O verdadeiro Pentecostes nos traz
evangelização, nos faz evangelizar. Fale de Jesus. Vamos colocar a mão na massa. O Espírito Santo, ele te capacita nesta manhã para você falar dele, para você alcançar vidas para o nome dele. O verdadeiro Pentecostes, ele traz alegria. O verso 7 diz o seguinte: atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Como assim esses homens estão falando em outras línguas? Outro sinal evidente do Pentecostes era a alegria. Eu e você, quando somos cheios do Espírito Santo, somos alegres. As casas estavam cheias de frutos, estavam cheias de alimento. Era a festa do Pentecostes, havia fartura para a família. Era tempo de festejar. Toda aquela abundância e comemoração era a marca do tempo de Pentecostes na tradição do povo de Deus. E então, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, os discípulos eles estavam com medo. Os discípulos eles estavam tristes, sem entender bem o que aconteceu com Jesus, mas eles perseveraram em oração. Com o derramamento do Espírito Santo, as mesmas pessoas foram cheias de vigor. E a alegria, ela é um dos frutos do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre, uma pessoa contagiante, uma pessoa que traz alegria, é uma pessoa cheia de energia, é uma pessoa que vive em abundância. E muitas pessoas, infelizmente, pensam que ser espiritual é sempre estar com a cara séria, aquela pessoa sisuda. Nossa, você está sorrindo demais. Sim, meu irmão, sim, minha irmã. O verdadeiro Pentecostes traz alegria. A alegria é o fruto do Espírito Santo. O moralismo, o legalismo impede muitas vezes a alegria entre nós, a alegria entre os cristãos. O verdadeiro Pentecostes traz alegria. Meu irmão, seja completa de alegria. Seja cheio do Espírito Santo. O verdadeiro Pentecostes produz frutos. O verso 41 do capítulo 2 de Atos diz o seguinte: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Após a Páscoa, durante 7 semanas, o povo colhia os frutos que haviam plantado, e então festejavam na última semana, concluindo a festa no 50º dia, que era o Pentecostes. O verdadeiro Pentecostes produz frutos. Podemos resumir o significado bíblico de Pentecostes como festa dos frutos. Como a gente disse no começo, a festa das colheitas. Deus enviou o Espírito Santo na festa da colheita, que é o Pentecostes. Meu irmão, minha irmã, isso não é uma coincidência. Isso tem uma razão e significado. Foi a colheita dos frutos do sacrifício de Cristo. 50 dias antes, o Senhor havia se entregado na cruz, morrido por mim e por você, pelos nossos pecados. E essa festa era exatamente isso. As pessoas colhiam os frutos e a primeira colheita era celebrada nesse 50º dia. E nesse 50º dia, após a Páscoa, essas pessoas colheram os frutos do sacrifício de Jesus, onde houve o derramamento do Espírito Santo sobre cada um que estava ali naquele lugar, e onde mais de 3.000 pessoas foram cheias, receberam Jesus. Deus, Ele quer que eu e você tenhamos uma vida frutífera em Sua presença, e que esses frutos sejam para glorificar a Deus.
Quando eu e você recebemos o Espírito Santo, o seu fruto precisa estar em nós. Meu irmão, minha irmã, quais são os frutos do Espírito Santo? Por favor. O que diz lá em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Uma vida frutífera é uma vida com marca do Espírito Santo, é uma vida com a marca do Pentecostes. Uma vida infrutífera é algo que não agrada a Deus, mas uma vida frutífera é uma marca de uma pessoa que está com o verdadeiro Espírito Santo, o verdadeiro Pentecostes em seu coração. Meu irmão, minha irmã, eu concluo essa mensagem nesta manhã dizendo e incentivando você a buscar o verdadeiro Pentecostes, buscar o verdadeiro derramamento do Espírito Santo na sua vida. O Pentecostes, ele nos ensina que o verdadeiro derramamento nos une na presença do Espírito Santo. Nos leva a servir a Deus, viver com a alegria do Espírito Santo, sendo gratos por tudo que recebemos e nos faz produzir frutos para uma nova vida transformada por Ele. Vou repetir. O verdadeiro Pentecostes nos ensina que Ele nos une na presença do Senhor. Unidade, meu irmão, minha irmã. Unidade. A unidade nos leva a servir a Deus, a viver com alegria, sendo gratos por tudo que recebemos e nos faz produzir frutos de uma nova vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eu oro, minha oração nessa manhã, pela sua vida, é para que você busque este verdadeiro Pentecostes. Busque esse verdadeiro Pentecostes para a sua vida e para a vida da sua igreja. Desejando que o poder do Espírito Santo venha sobre todos, em unidade, para servir ao próximo, evangelizando vidas, com alegria e produzindo frutos para o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, minha oração nessa manhã, nessa hora, é que o verdadeiro Pentecostes venha sobre cada um de nós. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.